Então, voltando aqui, dando continuidade à aula 4, no primeiro bloco da aula 4, eu falei sobre, ainda continuando a questão da monografia, da escrita da monografia, e apresentei para vocês aí uma cartilha sobre o plágio acadêmico. Espero que essa cartilha possa ajudar. Eu vou dar um jeito de disponibilizar isso também para vocês, né? Nesse bloco agora, e nos próximos, eu vou explicar um pouco a questão do marco teórico, né? Eu vou escolher aqui, aleatoriamente, é claro, alguns marcos teóricos que são mais utilizados em direito, atualmente, né? Só que antes disso, eu vou explicar um pouco para vocês de que modo que o marco teórico não é uma mera escolha, né? Ele, de certo modo, ele é determinado por outra coisa, tá? E antes de falar do marco teórico, eu acho importante falar um pouco sobre a questão dos paradigmas constitucionais, né? Eles são extremamente importantes e vão ajudar na escolha do marco teórico, né? Para entender um pouco essa questão de paradigmas constitucionais, que vai ter uma influência na escolha do marco teórico, eu acho importante o seguinte: vamos tentar lembrar que nós estamos, desde 1988, numa Constituição que se diz democrática, né? Lá no seu artigo 1º está escrito claramente que nós somos um Estado democrático de direito. O que significa esse Estado democrático de direito, né? E o que isso tem a ver com a pesquisa? Bom, eu acho que qualquer pesquisa no direito, seja ela um direito penal, direito constitucional, direito civil, tributário, administrativo, qualquer que seja a pesquisa, já deve ter como pano de fundo, vamos dizer assim, da pesquisa, a ideia de um Estado democrático de direito. Nós estamos aqui para construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, tudo aquilo que está ali dentro da Constituição. A pesquisa também deve, de certo modo, estar linkada com isso. Então é importante a gente entender o que é o tal do paradigma do Estado democrático de direito. Antes de entender isso, vamos entender o que é um paradigma, para entender qual a importância dele em uma pesquisa acadêmica e na ciência. Na realidade, o paradigma é um termo que surgiu exatamente na ciência, um termo que foi cunhado por um historiador da ciência chamado, ou um filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, onde ele vai dizer que paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Ou seja, paradigma, então, que nessa noção do Thomas Kuhn é mais ou menos o seguinte, já foi paradigma em algum momento da vida da gente que era o Sol que girava ao redor da Terra, Depois isso foi rompido, obviamente, e aí virou-se outro paradigma, a ideia de que não é o Sol que gira ao redor da Terra, mas é a Terra que gira ao redor de si mesmo e, obviamente, em volta do Sol, Então, paradigmas são essas inovações científicas, de certo modo, aqui para a ciência, é claro, que durante algum tempo isso se torna um modelo, vamos dizer assim. É igual a teoria da relatividade ou algo parecido. Mas o que seria um paradigma para o direito? Aqui eu estou falando da ciência. O que seria esse paradigma para o direito? O professor Habermas, ele vai, em seu livro Direito e Democracia, entre Faticidade e Validade, ele vai apresentar um conceito de paradigma bem próximo do Thomas Kuhn, mas ele é um pouco diferente. Então, para ele, citando Habermas aqui, ele entende o paradigma como visões exemplares de uma comunidade jurídica que considera como o mesmo sistema de direitos e princípios constitucionais podem ser realizados no contexto percebido de uma dada sociedade. Um paradigma de direito delineia um modelo de sociedade contemporânea para explicar como direitos e princípios constitucionais devem ser concebidos e implementados para que cumpram naquele dado contexto as funções normativamente atribuídas a eles. Bom, para entender, tem uma professora que eu tive no mestrado, que ela tinha um exemplo interessante de paradigma, que ela até brincava com a gente que paradigmas são óculos, que nós usamos. E imaginando que nós temos 3 grandes paradigmas constitucionais, o Estado liberal, o Estado social e o Estado democrático de direito, é como se fossem óculos, são 3 óculos diferentes, são formas de enxergar o que nós vamos, obviamente, traduzir. Então, se eu uso os óculos
do Estado liberal, né, toda leitura que eu vou fazer do direito, ela vai ser uma leitura liberal. Se eu uso os óculos do Estado social, vai ser uma leitura social e assim por diante. Então, é aquilo que, o paradigma, então, de certo modo, é aquilo que eu coloco, né, entre a minha visão e o que eu estou, obviamente, lendo ou interpretando. Então, vamos falar um pouco aqui sobre os 3 principais paradigmas, só para que a gente tenha uma noção, né? O primeiro grande paradigma constitucional é o chamado paradigma do Estado liberal, também conhecido como paradigma formal burguês, ou simplesmente paradigma burguês, tanto o que vocês quiserem entender, né? O paradigma liberal, para quem deve saber muito bem, ele surge ali após as grandes revoluções burguesas, né, as norte-americanas e a francesa, mais caracterizado pela Revolução Francesa, e ele tem aí algumas características, né, desse paradigma. É claro que esse Estado liberal ele surge como meio de ruptura, né, com o Estado absolutista que estava em vigor à época e serve exatamente para que a classe burguesa ela conquiste aí a sua liberdade tão pretendida, exatamente a liberdade para que a classe burguesa a cada momento consiga alcançar bens econômicos, né, de uma forma mais livre, né, vamos dizer assim, sem a intervenção do Estado. Então esse paradigma do Estado liberal ele é caracterizado por algumas coisas, entre elas um Estado que é absenteísta, ou seja, um Estado que não vai intervir naquilo que é a esfera privada. Ou seja, há um distanciamento entre a esfera privada e a esfera pública, né? A esfera privada é intocada, vamos dizer assim, né? O Estado não vai, de certo modo, intervir nos interesses que são privados. Então, família, mercado, né? Isso ficaria de fora do Estado. O Estado só vai, de certo modo, por isso que ele é chamado de Estado formal, né? Ele só vai dar forma a essas relações privadas, mas ele não vai se preocupar com o conteúdo dessas relações, né? Por exemplo, no Estado liberal, uma relação de trabalho, por exemplo, não existia um contrato de trabalho com esse tanto de direito trabalhista que existe hoje, né? Por exemplo, hora extra, férias. Então, esses direitos, que são conteúdos, né, de direitos sociais, eles não existiam no Estado liberal. O contrato de trabalho era meramente um texto, uma forma, né, que assegurava que ali tinha uma relação de trabalho, mais nada, né? Então, esse Estado liberal tinha essa primeira característica, né, a questão da formalidade. Outra característica é o distanciamento entre as esferas pública e privada. Outra grande característica é a ideia de que o indivíduo, os interesses individuais, eles são, vamos dizer, chamados de direitos negativos, né? Por que negativos? Porque os direitos individuais, né, eles são, é como se fosse um escudo protetor do indivíduo. Então, o Estado ele não pode positivar nenhuma norma que fosse atentatória a direitos individuais. Até hoje, os direitos individuais ainda têm esse cunho também, né, que a gente chama de status negativo dos direitos individuais. Ou seja, eles servem ali como uma grande capa protetora contra a intervenção do Estado. Então, essa seria também uma característica do Estado liberal. Então, o indivíduo ele estaria, de certo modo, assegurado de que o Estado não vai interferir nessas questões. Outra grande característica do Estado liberal é exatamente a questão da liberdade, né, que foi o princípio, né, dentro daqueles 3 grandes pilares da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Somente a liberdade, nesse primeiro momento, aí, no Estado liberal, é a que vai, obviamente, ser instaurada, né, vamos dizer assim. E aí, obviamente, a questão da propriedade, né, que é garantida. A propriedade no Estado liberal ela é uma propriedade absoluta, né? Não havia aqui ainda no Estado liberal uma propriedade, uma função social da propriedade como no Estado social, né? Então é bem diferente a questão do paradigma liberal de outros paradigmas. Outra grande característica do paradigma liberal é a questão do poder legislativo, né? Alguns defendem, inclusive, que o paradigma do Estado liberal foi o paradigma que teve a maior atuação do Poder Legislativo, né? Uma menor atuação do Poder Executivo e uma bem menor ainda do Poder Judiciário. Tanto que o Poder Judiciário, nesse período do Estado liberal, aí, né, entre finalzinho do século XVIII e segunda metade aí do século XIX, vamos dizer assim, o Poder Judiciário ele era basicamente chamado de boca da lei, né? O juiz ele era um mero burocrático legislativo, vamos dizer assim. Ele só lia o texto da lei e aplicava. Foi daí, inclusive, que surgiu aquela ideia de que a interpretação jurídica era meramente uma interpretação mecânica, né? É o que nós chamamos de subsunção, né? Ou
é o que acontece mais ou menos com os artigos do Código Penal, né? Acontece um fato, e eu tenho uma descrição desse fato, a soma dessas duas coisas nós chamamos de subsunção. Então, essas são algumas características do Estado liberal. Isso tudo, obviamente, porque uma das bases do Estado liberal é a ideia da busca da felicidade, né? E a busca da felicidade é exatamente a não intervenção estatal. Então, o indivíduo ele era realmente livre. Só que, obviamente, que essa liberdade demais, né, do indivíduo, ela vai gerar uma sociedade extremamente desigual, né? Uma sociedade completamente díspar, né? Onde eu tenho pessoas com muito poder, né? Muito poder econômico, e pessoas com nenhum poder econômico, né? Obviamente que no final dessa, vamos dizer assim, na segunda metade do século XIX, não tem como precisar uma data, mas ali é claro que essas mudanças elas vão ocorrendo aos poucos, né? Na segunda metade do século XIX vai haver uma necessidade de uma maior organização dessa classe trabalhadora, né? Eles começam então a perceber que eles não têm direito algum, eles trabalhavam para nada, simplesmente para sobreviver, e aí começam então a lutar por esses direitos e começam a cobrar do Estado que ele, de certo modo, ele ocupe o seu lugar e que ele faça alguma coisa, né? E aí, com isso, começam a ocorrer aí as grandes revoluções sociais, e o Estado, ele então assume um outro nível, vamos dizer assim, né? O Estado, então, ele passa a ser um Estado chamado interventor. Claro que o Estado social não chega nem perto do que era o Estado absolutista, mas é um Estado que alguns vão chamar de Estado paternalista, né? Ou Estado intervencionista, onde na realidade ele vai, alguns também chamam de Estado clientelista, né? Porque ele vai formar aí uma grande massa de pessoas que estão sempre à espera de alguma providência estatal, né? Isso acontece até hoje. Aliás, hoje em dia nós vivemos uma coisa um pouco mais misturada, mas isso acontece mais ou menos até hoje. Então esse Estado social seria isso, né? As pessoas, de certo modo, elas pedem, né, uma atitude estatal, o Estado ele vai agir, só que de certo modo ele então vai criar condições para que isso seja realizado. Então o que aconteceu aqui na realidade na transição do Estado liberal para o Estado social? O Estado liberal, dentro daqueles 3 pilares, liberdade, igualdade e fraternidade, né, inaugura a liberdade. O Estado social ele vai fazer o quê? Ele vai tentar igualar essas liberdades, ele vai tentar distribuir igualmente o acesso a essas liberdades que somente a classe burguesa tinha. Então, quais são as características do Estado liberal, do Estado social, né, para diferenciar um pouco aqui? O Estado liberal, eu disse que ele era um Estado formal, né? O Estado social é um Estado chamado de Estado material, que na realidade ele vai tentar materializar aquela igualdade que antes era meramente formal. Então agora ele vai tentar dar condições materiais, né, reais, para que essas pessoas que estão em estado de desigualdade, elas se tornem de algum modo iguais, né, elas cheguem pelo menos próximo. É claro que ele não vai conseguir isso, mas essa seria a ideia. Então o Estado deixa de ser um Estado meramente formal e se torna um Estado material, ou Estado de igualdade material, né? Outra grande característica do Estado social é que há agora a relação entre indivíduo e Estado, ou entre esfera privada e esfera pública, não é mais uma relação de distanciamento, muito pelo contrário, né? Agora a esfera pública passa a ser representada pelo Estado, né? E o Estado, os interesses públicos, eles se tornam superiores, né? Ou em relação aos interesses privados. Daí, né, uma relação, surge aquele princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, todo o nosso direito administrativo, nosso direito tributário, ele é fundamentado em um paradigma de um Estado social, onde existe uma supremacia do interesse público sobre o privado, né? Os interesses privados aqui não são levados em consideração. Então, essa seria uma outra característica. Outra grande característica do Estado social é que agora esse Estado é chamado de Estado do poder administrativo, né? Do poder executivo, né? Então, aqui, o poder executivo ele ocupa um espaço extremamente importante, né? Vai exercer uma função extremamente importante, que é exatamente a função de administração. E como ele é a pessoa que está mais em contato, vamos dizer assim, com a sociedade, ele que vai, obviamente, ocupar esse espaço que foi deixado aí pelo poder legislativo, né? Ele que vai dar
condições materiais mínimas de que isso seja realmente realizado. É mais ou menos o que acontece hoje em dia também com o Brasil, né? É claro que esse Estado social, ele vai, em algum momento, né, ele vai também entrar em crise. Nós temos aí o ápice do Estado social, que foi o nazismo, né? E esse Estado social depois ele vai entrar em crise. E a crise do Estado social ela é representada por algumas coisinhas. Uma delas é exatamente a questão de uma crise financeira, né? Porque o Estado, ou uma crise econômica, o Estado social ele não vai aguentar essa barra, né? Porque obviamente que a população ela vai aumentando, né? Vai sempre aumentando, e o Estado não consegue mais dividir o bolo da mesma forma, e vai chegar um momento de crise completa, onde o que vai acontecer realmente, né, com a questão da saúde, a questão da educação, ele não consegue dar isso de qualidade para todo mundo, porque ele não vai ter condições econômicas para poder suprir tudo isso. E aí então o Estado social ele começa realmente a entrar em uma crise econômica terrível, o que aconteceu no início do século XX, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, isso aconteceu o tempo inteiro. Uma outra grande crise do Estado social é uma crise de legitimação. O que acontece com o Estado social? No Estado liberal, as pessoas tinham total liberdade, mas em um determinado momento, essa liberdade ela foi questionada. As pessoas não queriam mais essa liberdade de mais, né? Porque a liberdade de mais ela provoca liberdade de menos, né? Vira um paradoxo, porque se eu dou liberdade de mais para uma pessoa, obviamente que ela vai se sentir na liberdade, inclusive, de me escravizar, né? Então essa liberdade de mais ela provoca um outro tipo de liberdade de menos. Então, com isso, nós buscamos um Estado social. No Estado social, onde ele vai lutar pela igualdade, aí sim as pessoas não vão ter quase nenhum tipo de liberdade, né? Porque o Estado social ele passa, como ele também é conhecido como Estado de bem-estar social, ele passa a ditar, né, as regras do que seria um bem-estar para a minha vida. Então a busca da felicidade que antes ela estava em minhas mãos, essa busca da felicidade agora ela passa para as mãos do Estado. Então ele cria aí uma crise de legitimidade, uma crise de identidade. As pessoas começam a não entender mais quem são elas, né? Já que cria uma grande massa de clientes, pessoas sempre esperando um tipo de atitude do Estado. Então esse Estado social ele começa realmente a entrar em crise, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, onde grandes pensadores começam a estudar, né, um outro modelo de Estado que seria o ideal para essa sociedade que a partir aí da década de 50, 60 do século passado, né, do século XX, começam a buscar um padrão de Estado que dê conta dessa sociedade que está cada vez mais plural, né? E aí estamos chegando, né, em um outro tipo de paradigma que alguns vão chamar de paradigma procedimental. Então, se vocês só recapitulando aqui, o Estado liberal seria o Estado formal, o Estado social seria o Estado material, e esse Estado democrático agora, atual, né, nós chamaríamos ele de Estado procedimental. Há uma diferença entre esses três tipos de Estado. Então, a partir de 1970, meados de 60, 70, né, tem um autor muito importante do direito, que é pouco lido, né, chamado John Rawls, que é um norte-americano. Ele publica um livro chamado Uma Teoria da Justiça, exatamente, acho que, se não me engano, em 70 ou 71, posso estar equivocado em relação ao ano, onde ele vai exatamente propor uma teoria procedimental da justiça, né? E ali a discussão ela começa a virar, a ir para uma outra dimensão, vamos dizer assim. A preocupação agora seria exatamente essa, né? De que maneira que o Estado vai estabelecer um direito, né, que dê conta de uma sociedade que é hiper complexa, hiper diferenciada, onde eu tenho pessoas muito ricas, pouco ricas, muito pobres, miseráveis. Eu tenho pessoas de religiões as mais diversas possíveis, de interesses os mais diversos possíveis. Como que eu posso ter um direito que dê conta disso tudo? O Estado liberal não deu conta. Por que não deu conta? Porque aí, obviamente, que somente alguns interesses vão prevalecer, os interesses dos mais poderosos, vamos dizer assim, né? O Estado social também não deu conta, porque aí quem vai ditar os interesses é o próprio Estado, e aí o meu interesse não vai interessar, obviamente, e aí então eu teria que criar, imaginar, né, um Estado que vai dar conta de tudo isso,
E aí seria, então, o que nós vamos chamar de um estado de um paradigma procedimental. E aí é a partir daí que a discussão começa, com esse autor chamado John Rawls, e o grande, talvez um dos grandes representantes dessa teoria, seja o professor alemão Jürgen Habermas, né? O Habermas, ele tem aí uma outra preocupação também com essa questão da democracia, que é a discussão de como que nós chegamos ao entendimento, né? Porque a grande discussão na democracia é exatamente essa, né? E aí tem tudo a ver com a questão da escolha do marco teórico, que eu estou discutindo aqui, porque se vocês vão fazer uma pesquisa no campo do direito, acho que a preocupação de vocês deve ser exatamente essa, né? Então, eu estou... quando o Habermas, uma das preocupações do Habermas, na realidade, é exatamente com a questão da legitimidade do direito, né? Se nós voltarmos no Estado liberal, o direito não era legítimo, por quê? Porque o direito era feito por poucas pessoas, né? Então era feito por uma classe econômica que tinha um poder maior, e esse direito era tido também como direito formal, né? Porque o Estado ele não preocupava com garantias constitucionais, direitos fundamentais, direitos sociais, nada disso, né? Então o direito era o que realmente acontecia na esfera privada, vamos dizer assim. O Estado social também, a legitimidade do direito, ela estava atrelada ao Estado, né? Era o direito que era ditado pelo Estado. Então é o Estado que acreditava que aquilo seria bom para a sociedade e ponto final, e nós tínhamos que aceitar o que o Estado apresentava para a gente como solução. Então Habermas ele vem encontrar uma outra forma de legitimidade. Essa legitimidade, que é tanto do Estado liberal como do Estado social, para o Habermas, ela é uma legitimidade que é construída, né, a partir de um tipo de razão que nós chamamos de razão estratégica ou razão instrumental, né? Que tipo de razão é esse? É uma razão que ela é voltada para finalidades. É claro que se eu, indivíduo, no Estado liberal, me utilizo de uma razão instrumental para uma determinada finalidade, né, ou chamada também de razão teleológica, ou algo nesse sentido, ou razão estratégica, né, eu vou criar um tipo de argumentação, um tipo de estratégia para alcançar um fim que é um fim que eu quero alcançar. E esse fim, obviamente, ele vai entrar em choque com o fim daquele outro que eu estou relacionando, né? Só que no Estado liberal, quem vai ganhar essa discussão, obviamente, é aquela pessoa que tem o maior poder, né? No Estado social isso é invertido, né? A razão estratégica agora é do Estado. Quem vai definir as estratégias, né, vai ser o Estado. Então, gera um problema. E então vem o Habermas e propõe um outro tipo de razão, um outro tipo de racionalidade, onde ele vai chamar de racionalidade comunicativa. Bom, então existem algumas conquistas históricas, na realidade, que são elas que vão propiciar vamos dizer assim, a base da legitimidade do direito, né? O direito ele já não é um direito vazio, como no Estado social, como no Estado liberal, e também não é um direito material, né, como a pretensão do Estado social, né? Essas conquistas históricas, que são elas, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e tudo isso que nós já conquistamos nesses quase 2 séculos de história do direito moderno, né? A positivação do direito, a relação do direito com a moral, tudo isso, a questão da dignidade da pessoa humana, né? As 2 grandes guerras, o Holocausto, toda essa história que nós já temos, isso faz parte de grandes conquistas nossas, né? O direito da mulher, do negro, isso tudo é que vai criar, então, o que o Habermas vai chamar de alguns direitos fundamentais, né, um rol de direitos fundamentais, que eles não têm mais como serem simplesmente negligenciados por nenhuma Constituição. Então, qualquer Constituição do mundo, né, que seja uma Constituição verdadeiramente democrática, e aí a ideia de Constituição e democracia, no meu entender, são coisas completamente indissociáveis, né, não há como você separar Constituição de democracia. Existem alguns direitos fundamentais que não têm como ser, obviamente, retirados de uma Constituição. E são esses direitos fundamentais que vão formar a base de uma legitimidade. Então a legitimidade, na realidade, para o Habermas, é uma legitimidade chamada de procedimental, né? É uma legitimidade comunicativa, é uma legitimidade discursiva, na realidade. Então, o que vai permitir que as normas em um Estado democrático de direito sejam legítimas? O que vai permitir é exatamente um rol de direitos fundamentais, ou seja, e esse rol de direitos fundamentais vai garantir que eu e qualquer outra pessoa nos
enxergamos, né, como coautores das normas. Ele fala o seguinte, né, a norma legítima é aquela em que todos se veem como coautores das mesmas. Ou seja, eu e qualquer outra pessoa, quando nós temos direitos fundamentais, igualdade, liberdade religiosa, liberdade de convicção filosófica, política, científica, que já está garantido na nossa Constituição, por exemplo, quando eu tenho isso, e essas normas são feitas de acordo com esses parâmetros, né, eu me enxergo dentro da norma. Né, eu não participo do processo, obviamente, mas só o fato de do legislador obedecer e observar esses limites constitucionais, vamos dizer assim, isso garante que eu estou me vendo dentro da norma. Eu, como indivíduo, estou me vendo dentro da norma. Porque o legislador jamais vai publicar uma norma, por exemplo, que seja atentatória contra a minha liberdade religiosa ou atentatória contra a minha liberdade científica, filosófica, política. Claro, jamais aqui entre aspas, mas o que se espera é exatamente isso. Né? Então, a questão do paradigma procedimental é você imaginar um rol de direitos mínimos ali, né, direitos fundamentais mínimos, e esses direitos fundamentais mínimos são eles que garantem uma democracia procedimental. Né? Então é como se eu entrasse em um espaço democrático e já sei que ali dentro alguns direitos fundamentais eu vou ter. Né? Então eu não vou entrar num espaço completamente vazio, vamos dizer assim, como era o Estado liberal. Né? Bom, então quais são as principais características de um Estado democrático de direito? Aqui, a primeira característica é que não há nem um Estado somente formal e nem um Estado somente material. Forma e matéria são duas coisas extremamente importantes em um Estado democrático de direito. Então, no Estado democrático de direito não existe só forma nem matéria. As duas coisas são importantes. Né? Outra grande característica do Estado democrático de direito é que não há mais uma separação entre privado e público, né? ou uma supremacia do público sobre o privado. A relação agora entre privado e público é uma relação de codependência, é uma relação de equiprimordialidade. Os dois são primordiais, os dois são importantes. Né? Não existe público sem privado e privado sem público. Então, de que forma que essas duas coisas elas se intercomunicam? Então, qual é essa relação? Exatamente na construção de um direito legítimo, deve ser considerada exatamente essa relação equiprimordial entre público e privado. Por quê? Quando o Estado, de certo modo, aí, que representa, entre aspas, né, os interesses públicos, é claro que isso é um equívoco, mas quando ele representa os interesses públicos, quando ele vai publicar uma nova norma, ele deve levar em consideração os interesses privados. Quais são os interesses privados? Igualdade, liberdade, dignidade da pessoa humana, liberdade religiosa e assim por diante. Então, aí se cria-se, então, um Estado democrático de direito com essa base de legitimidade. Então, essa seria uma segunda característica. Né? Público e privado, eles se intercomunicam, né? Uma relação de codependência, de equiprimordialidade, seria isso. Outra grande característica do Estado democrático de direito é que não há mais um poder aí representando isso. Então, não é um Estado do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Né? Na realidade, aqui, é exatamente aquela ideia de que os três poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Né? Eles estão ali numa atividade de cooperação um com o outro. Claro que cada um tem a sua função específica, mas eles se intercomunicam. Né? Uma outra grande característica também do Estado democrático de direito é a função hermenêutica que é exercida agora pelo Poder Judiciário. Né? Como no Estado democrático de direito nós estamos chegando a um patamar de linguagem legislativa cada vez mais amplo, né, de uma linguagem principiológica, como é a nossa Constituição, por exemplo, né, essa função hermenêutica de interpretação que ela vai ser muito importante para o Poder Judiciário, porque é o Poder Judiciário que vai aplicar esses princípios constitucionais extremamente amplos e abertos aos casos concretos. Né? Coisa que antigamente era definido pela legislação ou pelo Estado, agora o Poder Judiciário ele ganha essa função extremamente importante de leitura e de interpretação dos nossos princípios constitucionais. Então, há uma mudança aí de paradigma, e eu acho que isso dá para perceber, por exemplo, com a função que o Supremo, por exemplo, tem exercido hoje em dia no Brasil. Eu acho que essas são as grandes características e dá para poder compreender mais ou menos aí como que foi essa transição paradigmática de um Estado liberal para um Estado democrático de direito. Então, na realidade, seria um Estado formal, Estado material e um Estado procedimental. Lembrando que o Estado procedimental não é um Estado completamente vazio,
e também não é um Estado completamente cheio, né, como é o Estado social. Na realidade, aí, existem direitos mínimos, e a partir desses direitos mínimos é permitida uma construção de um direito legítimo. Eu também vou disponibilizar para vocês depois, né, uma pequena aula sobre essa questão dos paradigmas. Bom, vamos encerrar esse bloco por aqui e já voltamos.